Estudo epistemológico da origem da mecânica quântica. Motivação. Até final de 1890, acreditava-se que todos os fenômenos físicos poderiam ser explicados por meio da física clássica. Porém, alguns novos resultados começaram a surgir, onde a física clássica não apresentava uma justificativa satisfatória. O desenvolvimento da espectroscopia, entre 1853 e 1863, foi fundamental para investigar as propriedades da matéria, em especial, a emissão de radiação por um corpo aquecido. O objetivo principal deste projeto é a dedução da expressão de Planck para a radiação de corpo negro, segundo como foi feito em seus trabalhos originais, e a sua generalização para o estudo da radiação cósmica de fundo. Origem do corpo negro. Um dos primeiros estudos sobre o corpo negro foi feito por Kirchhoff em 1859, onde ele define o conceito de o corpo negro ideal, como um corpo que absorve todas as ondas eletromagnéticas que incidem sobre ele. Um exemplo desse corpo é uma caixa oca com paredes internas metálicas, e uma abertura por onde passa a radiação, sendo a caixa revestida de um isolante e espelhada externamente. A partir de seus experimentos ele mostra que para um dado comprimento de onda a potência emissiva depende apenas da temperatura. A radiação do corpo negro possui uma distribuição de energia por unidade de volume que é função da frequência. Essa curva é chamada de espectro de emissão de radiação. Após Kirchhoff definir um corpo negro, Joseph Stefan deduz experimentalmente em 1879, o que conhecemos como Lei de Stefan-Boltzmann, dada pela seguinte equação, onde U é a energia total, T a temperatura e sigma uma constante. Os trabalhos de Boltzmann foram estendidos em 1893 pelo recém-licenciado William Wien, que encontra uma expressão para a densidade espectral de energia ρ da radiação de corpo negro, dá pela seguinte equação, onde φ é uma função universal. Entretanto, em 1900 foi observado que esta equação não é válida para baixas frequências. O trabalho de Max Planck. Para tratar o problema do corpo negro, Planck utiliza as leis da termodinâmica do eletromagnetismo. Para aplicar as leis de ambas as áreas da física, Planck utiliza uma coleção de osciladores harmônicos, chamados por ele de ressonadores, como um modelo simplificado da matéria, e em 1899 prova um teorema que estabelece uma relação entre a densidade de radiação e a energia média do conjunto de ressonadores que representam os átomos constituintes das paredes internas da cavidade de um corpo negro em equilíbrio termodinâmico, onde N representa tanto a frequência da radiação incidente, quanto a frequência dos modos normais de oscilação dos átomos nas paredes internas. Com essa relação, Planck determinou a entropia da radiação em equilíbrio com o conjunto de ressoadores, mostrando que ela satisfaz a segunda lei da termodinâmica. No início de 1900, cientistas do Physikalisch-Technische em Berlim conseguem medir a radiação do corpo negro numa nova região do espectro ainda inexplorada, e concluem que a lei de Wien falha para longos comprimentos de onda. Após ser informado do fato, Planck utiliza a interpolação dos resultados nos limites de frequência para obter uma expressão para a densidade espectral de energia. Nos meses seguintes, Planck tenta fazer uma dedução teórica de sua equação, e em um ato de desespero, introduz a hipótese da descontinuidade da energia e conclui que esses elementos de energia não são arbitrários, sendo seu valor mínimo determinado pela frequência da radiação emitida e por uma constante de proporcionalidade que ele chamou de H. O cálculo de Planck. Para fazer uma dedução teórica para a expressão da densidade espectral de energia, Planck utiliza as leis da radiação eletromagnética e as leis da termodinâmica, mostrando como a radiação interage com a matéria. Ele utilizou seu modelo simplificado da matéria composta por ressoadores, já que Kirchhoff mostrou que há uma independência da emissividade em relação à composição da matéria.
A radiação eletromagnética e o conjunto de osciladores formam um sistema em equilíbrio térmico, oscilando com a mesma frequência. Utilizando mecânica estatística para obter a energia média dos osciladores, Planck considerou um corpo negro com energia U, compostos de N osciladores idênticos e distinguíveis, mas admitindo que as células de energia epsilon seriam indistinguíveis. A quantização, neste ponto, é apenas um método de contagem que permite distribuir um número inteiro, P, de elementos de energia por N osciladores. A contagem de todas as combinações possíveis é dada por ômega. Com isso, Planck pode calcular a entropia do corpo negro. E utilizando as relações da termodinâmica, explicitamos a energia média dos osciladores. Substituindo na relação provada anteriormente em 1899, obtemos a equação de Planck para um corpo negro. A radiação cósmica de fundo, também chamada de radiação relíquia, é uma forte evidência que apoia a teoria do Big Bang. Ela foi prevista por Ralph A. Alpher, e anos depois foi verificada experimentalmente por Arno Penzias e Robert Wilson em 1964. Este espectro de radiação do universo corresponde ao mais perfeito espectro de corpo negro já observado, correspondendo a uma temperatura de 2,7 Kelvin aproximadamente. Intuitivamente acreditamos que o espaço físico possui 3 dimensões, mas estamos limitados aos nossos sentidos e a dimensionalidade do espaço não é derivada de nenhuma lei física. Para isso seria mais adequado realizar experiências em laboratórios. Quando se consideramos um universo com dimensão D igual a 3 mais epsilon, podemos generalizar a distribuição de Planck, e com isso calcular a dimensão do espaço. Para estudar a radiação relíquia foram feitas 3 missões espaciais, onde lançaram sondas com equipamento de interferometria. Essas sondas são Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, Cosmic Background Explorer, COBE, Planck. Ajustando a equação anterior aos dados do COBE foi obtidos valores de epsilon e da temperatura. Segundo Caruso e Oguri, este pequeno desvio, epsilon, sugere que a dimensionalidade do espaço não variou significativamente em uma grande escala temporal, uma vez que se espera que essa radiação de fundo esteja relacionada ao Big Bang.